Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse vídeo que faz parte de uma série de devocionais diários que acontecem ao vivo às 19h30, de segunda a sexta-feira em meu perfil no Instagram. E aos sábados e domingos esse vídeo sobe gravado aqui neste canal que você está agora acessando. E se você ainda não é inscrito, considere se inscrever nesse canal que só existe para abençoar a sua vida, edificar a sua vida por meio da palavra de Deus. Curta, compartilhe se esse vídeo foi útil para você ou será útil, né? Estamos no início do vídeo ainda. Lembrando que esses devocionais nós começamos no dia 1º de janeiro de 2024, portanto já estamos há 8 meses completos lendo a palavra de Deus, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Hoje, então, as leituras serão os Salmos 135 e 136 e o capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá, então, o Salmo 135, que já não faz parte mais daquela série de salmos de romagem ou salmos de peregrinação. Ele já é um salmo de louvor, no qual o salmista convida os levitas para glorificar a Deus. Olha só, inicia assim: louvem o nome do Senhor, louvem-no, servos do Senhor, vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa de nosso Deus. Os levitas eram serviçais, né, servos, sacerdotes ali no templo, na casa do Senhor. Deus já havia instituído os levitas para ser a tribo que cuidava dos serviços a Deus. Eles não tiveram direito a terras como herança, porque a herança deles já era o Senhor. Olha que belo você ter como herança o próprio Deus. Eles viviam dos dízimos que as outras tribos levavam ao templo, de ofertas. Quando houve a distribuição de terras ali em Canaã, em Israel, eles ficaram com cidades dentro de outras tribos, porque eles só tinham única função, o único serviço deles era no templo. E aqui o salmista vem convidá-los a louvar o Senhor, e ele vem dar os motivos para que eles louvem. O Senhor é bom, Ele traz as nuvens desde os confins da terra, ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas, foi ele que feriu muitas nações, e assim o salmista vem contando. Ele fala tanto dos feitos de Deus por meio da natureza, por meio da sua criação, bem como de todos os feitos maravilhosos que ele realizou diante do faraó, em prol do povo que ele tirou do Egito. A sua nação escolhida foi Israel, e o salmista aqui vem fazer uma retrospectiva, digamos assim, de tudo que Deus realizou por meio de sinais e prodígios para o povo de Israel. Ele disse assim ainda, olha só, foi ele que feriu muitas nações, as nações que habitavam ali em Canaã, que eram os moabitas, né, os filisteus, os amorreus, os cananeus, e todos esses povos, Deus os expulsou de lá para que o povo de Israel habitasse nessa terra. Ele disse, foi ele quem deu a terra desse povo, dessas nações, como herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. Só o nome do Senhor permanece para sempre. Por quê? O salmista vem dizer aqui que os ídolos das nações, das outras nações, que algumas ainda habitavam ali, ficaram habitando no meio dos israelitas, que eles não conseguiram expulsar todas elas, e essas nações futuramente acabaram sendo motivo ali de queda de Israel, de queda por meio da idolatria. Ele vem dizer assim, olha, os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feito por mãos humanas. O contrário de Deus, que fez toda a criação, que criou os céus, a terra, tudo que existe. Deus é que pessoalmente tirou o povo de Israel do Egito, sabe esse Deus? Pois é,
os deuses das outras nações não passam de prata e ouro feito por mãos humanas. Aí o salmista vem fazer uma imprecação, né? Vai tornar essa oração imprecatória. O que é isso? É pedir o juízo de Deus sobre os inimigos. Ele diz assim: tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Quer dizer, torne essas pessoas idólatras como os deuses que eles idolatram. Quer dizer, ele disse aqui, olha, tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, ouvidos, mas não podem escutar, não há respiração em sua boca. E ele pede o juízo de Deus sobre as pessoas que fabricavam, né, que fabricam esses deuses, para que eles se tornem como eles, quer dizer, inúteis e mortais. Nós somos mortais, mas o nosso Deus não é. E por meio de Jesus Cristo, nós também vamos nos tornar ressurretos, nós vamos ter o nosso corpo glorificado, porém os deuses de madeira, de ouro, de prata, nada podem, nada fazem. E por fim ele diz assim: bendigam o Senhor, ó israelitas, bendigam o Senhor, ó sacerdotes, que é a tribo ali dos levitas, né, a tribo de Levi. Bendigam o Senhor, ó levitas, bendigam o Senhor, os que temem o Senhor. Então ele faz uma exortação aqui, um convite ao louvor a Deus, porque muitas foram as realizações que Deus fez ali por meio do povo de Israel. Os antepassados deles viram o Mar Vermelho se abrir, viu a coluna de nuvem, a coluna de fogo acompanhar o povo pelo deserto, e aqui o salmista vem lembrar de tudo isso. O Salmo 136 não é diferente, ele também dá uma sequência aí nesse caminhar do povo de Israel desde o Egito até adentrar na terra prometida. Porém, o salmista aqui faz um apelo ao amor do Senhor que dura para sempre. Eu me lembro já de ter falado algumas vezes com você acerca de que quando alguma coisa na Bíblia se repete muitas vezes é para nos chamar a atenção que aquilo é importante. E nesse salmo, desde o versículo 1 até o versículo 26, todas as frases repetem: o seu amor dura para sempre. Será que é alguma coisa para nós nos lembrarmos que o amor de Deus dura para sempre, que Deus nunca vai deixar de nos amar, que o amor dele por nós é infinito, que o amor dele é para todo o sempre? Olha só, o salmista começa assim: deem graças ao Senhor porque ele é bom. E ele complementa: o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Aqui tanto o salmista está exaltando os atributos de Deus, como ele está nos lembrando que o amor dele dura para sempre, como ele vem também diminuir os deuses pagãos. Porque, olha, ele diz assim, que com habilidade fez os céus e a terra, tirou Israel do meio do povo ali do Egito. Em pleno Egito, ele vem dizer, olha, em pleno Egito ele fez grandes maravilhas, quer dizer, em uma terra pagã, onde haviam deuses pagãos, Deus fez grandes maravilhas ali, e ele vai complementando. E o seu amor dura para sempre, o seu amor dura para sempre. E por fim ele vem dizer que os deuses, os reis pagãos, todos eles foram eliminados pela mão poderosa do Senhor, que os deuses nada servem, os deuses pagãos, os ídolos. E ele vem dizer assim, aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados, o seu amor dura para sempre, e nos livrou dos nossos adversários, e que dá alimento a todos os seres vivos. Deem graças ao Deus dos céus. Quer dizer, só o Deus, só o nosso
Deus eterno, o Santíssimo, o Altíssimo, é poderoso o suficiente para realizar todas essas coisas que o salmista diz aqui. Que ele abriu o Mar Vermelho, que ele lançou o faraó e todo o seu exército que se afogou ali. E outras, gente, são 28 versículos falando sobre os feitos de Deus para Israel e também a nós. Porque se ele é aquele que dá alimento a todos os seres vivos, se ele fez a lua, se ele fez o sol, se ele estendeu a terra sobre as águas, tudo isso Deus não fez só para a nação de Israel, ele fez para todos que viriam depois. E o seu amor dura para sempre. E toda a graça de Deus está sobre nós hoje por meio do seu único filho que ele enviou para também que o amor de Deus passasse de geração a geração por meio de Jesus. Porque todas as vezes que eu creio que Jesus é o meu único Senhor e Salvador e que eu convenço, não, o convencimento é só o Espírito Santo, gente, mas que eu ensino alguém, que eu mostro a alguém que Jesus é a nossa única fonte de salvação, eu estou perpetuando também esse amor de Deus por meio de outras gerações, e assim também o amor de Deus hoje vai e dura para sempre, a cada sim que nós damos para o seu Filho Jesus, que carregou sobre ele todos os nossos pecados. O amor de Deus dura para sempre, tanto é que ele enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. Assim como ele salvou, a nação de Israel de nações pagãs, de reis maldosos, de reis sanguinários, ele nos livra hoje por meio de Jesus. Vamos lá então para o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Diz assim: todos os dons são concedidos por Deus. Gente, é um capítulo longo, longo não, mas ele é profundo, que se fôssemos ficar lendo e explicando e falando, destacando ensinamentos, nós ficaríamos aqui muitas horas, talvez até dias. Muitos encontros seriam só para falarmos a respeito do capítulo 12. Lembrando que Paulo escreve aos Coríntios porque eles haviam feito algumas perguntas para Paulo, eles se consideravam uma igreja espiritual, eles davam muita ênfase aos dons, principalmente de línguas e de profecia. Paulo vem fazer essa admoestação acerca dos dons espirituais para que eles fossem esclarecidos, que eles pudessem entender melhor como é que esses dons de Deus acontecia no corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. Também eu me lembro de ter já comentado com você acerca de os estudiosos afirmarem que não há só 2 cartas de Paulo aos Coríntios, como nós conhecemos aqui na Bíblia, mas que haveriam 4, porém 2 delas se perderam. Por isso que Paulo vai dizer assim: olha, como já vos escrevi, mas nós não temos o escrito dele. Ele fala que, olha, como já vos escrevi, foi alguma carta ali que se perdeu. E aqui ele vem, provavelmente os coríntios havia perguntado para ele a respeito de pessoas espirituais, como é que eles iam identificar pessoas espirituais ali no meio deles. Provavelmente já estava acontecendo de falsos profetas se aproximarem dele, porque há sempre em todas as fases do mundo, principalmente do mundo cristão, há oportunistas. Algumas pessoas mal intencionadas podem ter visto já esse grupo de pessoas formado, que eles já não eram pagãos, e ter se aproximado para ensinar coisas erradas a ele. E Paulo vem dizer assim: olha, quanto aos espirituais, quanto às pessoas espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Porque quando vocês eram pagãos, vocês serviam a deuses pagãos, a ídolos. E depois ele diz assim: olha, tudo que nós dissermos
é pelo Espírito. Se eu digo que Jesus é o meu Senhor, é o Espírito Santo que está me instigando, que está me ajudando está me convencendo, é o Espírito Santo que convence, ele me convence de que Jesus é o meu Senhor. E do contrário também, ele diz, olha, a pessoa que não tem o Espírito Santo pode dizer que Jesus seja amaldiçoado, porque os estudiosos dizem que provavelmente alguém que não sabia direito, pode ter ouvido alguns dos coríntios disser assim, que Jesus se tornou maldição por nós, e ele veio declarando, Jesus seja amaldiçoado. Ele fala assim, olha, ninguém pelo Espírito Santo vai dizer uma coisa dessa, e se disser que seja anátema. Então, Paulo vem falar acerca do agir do Espírito Santo, como é que identificava. Já no versículo 4, ele já passa a falar acerca dos dons que o Espírito Santo concede. E aqui ele eu já vou entrar no primeiro ponto. O primeiro ponto era já que é pelo poder do Espírito Santo que dizemos que Jesus é o Senhor, porque sem o Espírito Santo nós não podemos crer, nada em nós volta-se para Deus, porque é pelo poder do Espírito Santo que nós somos salvos, que nós somos santificados dia a dia. O ponto 2, Paulo cita as 3 pessoas de Deus, a Trindade. Na Bíblia não há mesmo o termo Trindade. Esse termo foi cunhado alguns anos depois, que eu não me lembro, não sei te falar agora por qual estudioso. Mas na Bíblia, não. Porém, Paulo vem dizer assim, olha, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Espírito, Senhor. E há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus. Espírito, Senhor, Deus. Ele cita aqui claramente as 3 pessoas de Deus. Gente, outra coisa, vamos fazer um parênteses aqui. Por que na Bíblia se fala pessoas? Há uma grande discussão acerca se o Espírito Santo é pessoa, se o Espírito Santo é força, se o Espírito Santo é espírito, enfim. Deus é tão imensurável, Deus é tão insondável, Deus é tão grandioso, Deus é tão misterioso, que os olhos humanos, que a nossa inteligência humana não pode descrevê-lo. Qual que é a principal forma que nós conhecemos que nós podemos nos dirigir a alguém, se não for pessoa? Já que Jesus encarnou-se como humano, nós temos a referência de Deus como sendo 3 pessoas. Mas eu nunca vou conseguir saber se a forma como as pessoas descrevem Deus é a forma de Deus. Nós vamos ver em Ezequiel tantas descrições dos querubins, dos anjos que tinham rodas, entendeu? Assim como a voz de Deus, alguns dizem, parecia muitas águas, era como se fosse trovões. Então, a nossa referência, a nossa capacidade humana é tão pequena diante da grandiosidade de Deus que não há como eu descrever. Então, eu vou achar alguma coisa mais próxima do meu conhecimento humano para falar acerca daquilo. Então, não vamos discutir se Espírito Santo é pessoa, se é força, se é vento, se é pomba. Não. Ok? Então, Deus são 3. Ele é o Senhor, Ele é o Deus e Ele é Espírito. Paulo deixa isso aqui claro, evidente para qualquer um que queira ver. E ele vem falar aqui dos dons, então. Ele fala, olha, cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. E eu tenho uma definição de dom aqui que eu achei muito interessante. O que é um dom? Dom é a santificação da habilidade natural que eu tenho. Ou se eu tenho uma habilidade natural de liderança, quando eu me converto, aquele meu dom de liderança santificado, eu vou servir ao Senhor com aquele dom. Muitos têm dom de tocar instrumentos. Aquele dom de tocar instrumentos santificado, ele pode servir no corpo de Cristo.
quantos, né, têm dons maravilhosos, habilidades naturais e servem ao mundo. Então, o dom é a minha habilidade natural santificada. Isso é um dom. E aqui Paulo vem dizer, olha, alguns têm dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, dom de cura, poder de operar milagres, profecia. Ele fala aqui de 9 dons. E ele diz assim, olha, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente como quer, a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, agora Paulo vem falar do corpo humano, olha. Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, pernas, braços, pés, nariz, boca, ouvidos, olhos. Aí ele vem falar que mesmo como o meu corpo, como o corpo humano tem muitos membros, assim também o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, também tem muitos membros com muitos dons. E ele vem fazer uma longa descrição aqui acerca do corpo humano. Ele fala, se a mão dissesse assim, já que eu não sou pé, eu não participo do corpo. Se os olhos disserem, já que eu não sou ouvido, eu não participo do corpo. Então ele vem fazer toda essa descrição, ele diz, e se todo o corpo fosse só olho? Quem que ia ouvir? E se todo o corpo fosse só pés? Como que as mãos iam existir? Então ele vem dizer que tudo que existe no corpo humano é essencial para a vida humana, assim também todos os membros com dons individuais, com dons espirituais únicos e individuais, também são essenciais para a Igreja de Deus. Lembrando aqui que a Igreja de Deus é uma só e que há várias denominações. Aí católica, presbiteriana, luterana, pentecostal, neopentecostal, mas a Igreja de Cristo é uma só. Ele diz assim, então, ora, como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Não é só o sacerdote que é importante, não é só o pastor que é importante, não é só o que toca violão que é importante. Todos com os dons. Ele vai dizer, olha, Deus instituiu profetas, Deus instituiu apóstolos, Deus instituiu mestres, os que realizam milagres, os que têm dons de cura. Ele vai dizer, e cada um tem a sua função única e específica e essencial no corpo de Cristo. Depois, por fim, ele diz assim, são todos apóstolos? Todos são profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos o dom da cura? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Quer dizer, olha, eu posso desenvolver também habilidades que esteja sendo buscada pelo corpo de Cristo e que eu ainda não desenvolvi. Então, o dom de cura está sendo necessário aqui, eu vou me esforçar, eu vou desenvolver habilidades para que eu desenvolva esse dom. Está precisando de profetas? Eu vou fazer o possível para me desenvolver, assim, como que eu desenvolvo isso, Isa? Oração, jejum, leitura da palavra, outras pessoas, eventos, né? Hoje nós podemos falar disso, há escolas, há cursos, há faculdades, eu posso desenvolver dons para servir no corpo de Cristo. E eu achei muito interessante aqui, que Paulo vai dizer, deixa eu ver aqui, meu Deus, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum, olha só, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, do dom do Espírito, visando o bem comum, quer dizer, eu vou desenvolver esse dom e eu vou ficar só para mim, eu vou começar a fazer disso uma profissão? Não, o dom, a habilidade natural santificada é para servir aos outros, é para o bem comum. Eu posso sim ter isso como profissão, mas eu também preciso utilizar isso de forma que venha se tornar para o bem comum. Ou mesmo vamos dizer uma pessoa que fala muito bem em público. Ela pode utilizar isso, porém ela também pode utilizar esse dom para tanto o corpo de Cristo como para fazer disso uma profissão.
E sempre eu vou pensar, eu vou desenvolver isso para ajudar outras pessoas, para transformar outras vidas, para trazer outras vidas para o corpo de Cristo também. Olha, meu amigo, minha amiga, se eu fosse ficar aqui falando desse capítulo 12, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós iríamos passar aqui horas conversando a respeito disso. E assim eu vou finalizando esse vídeo de hoje. Eu espero que por meio da palavra de Deus a sua vida tenha sido edificada, que você tenha crescido espiritualmente com essa palavra aqui de hoje, com esses aprendizados destacados aqui nesse vídeo. E como eu já disse no início, considere se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar, e vamos ajudar com que outras pessoas também conheçam esse conteúdo e tenham as suas vidas transformadas por meio, né, do dom espiritual que Deus concedeu a mim e eu estou oferecendo gratuitamente para transformar a vida de outras pessoas, inclusive a sua. Um beijo, tchau, até o próximo vídeo!